Show. Então vamos lá. De inicial, a gente vai conhecer um pouco da estatística, né? A disciplina é bioestatística, ela vai trazer a questão da bio, que você já conhece, né? E a estatística com a parte numérica. Então a gente vai associar isso junto, vai unificar isso aí. Como o papel da estatística nas ciências ele vai se tornar evidenciado, trabalhado, discutido dentro do ambiente da saúde? É a partir do momento que surgem os questionamentos, as perguntas, né? A gente tem um exemplo perfeito de estatística surgindo aí dentro dos fatores da saúde, quando a gente tem aí o exemplo do Covid-19, porque até hoje, eu particularmente que gosto de discutir sobre saúde, sobre o assunto em si, a gente para e se pergunta, qual é o padrão dessa doença? Como é que ela é disseminada? Como é que ela é combatida? Como é que ela pode ser evitada exponencialmente? O que vem funcionando no mundo? E o que prova que a vacina funciona são os resultados dos outros países, né? Quanto maior o volume de pessoas vacinadas, menor é o índice de contaminação, menor, consequentemente, o índice de pessoas que vêm a óbito, né? Alguns ainda não concordam, mas os números provam que isso funciona. Cabe a você acreditar ou não nos números, né? Na lógica, deve-se acreditar no que os números estão trazendo. Não é algo avulso, aleatório. É algo comprovado cientificamente. Pois é, os fatos estão mostrando o quanto a vacinação, o distanciamento, o uso de máscara, álcool em gel e afins foram medidas preventivas e que, a longo prazo, vão reduzir cada vez mais os números, né? Então, quando surgiram essas perguntas de como evitar, de como batalhar, de como reduzir, começaram a ser realizados o quê? Os estudos. Mas estudos estudos sobre o quê? Sobre tudo isso que a gente está falando. Apareceram remédios, né? Ivermectina, papapá e outros aí, que disseram que seriam eficazes. Os estudos comprovaram a sua eficácia? Uns remédios sim, e outros remédios não. Então, os estudos existem para que você compreenda o que está acontecendo e avalie aquilo. Quando você pega assim, remédio X, né? Vou pegar o exemplo da ivermectina. Funcionou em João e Maria, mas não funcionou em Pedro, nem em Paulo, nem em José, nem em Carlos, nem em Leandro, nem em Fabiana, nem em Maria. Resumindo, ele fez um estudo, ele fez um levantamento, não é isso? Quando ele faz esse levantamento, ele começa a criar a questão de uma base de dados, né? O que é uma base de dados? Você vê que eu boto aqui um desenho de números e letras avulsas, né, aleatórias aqui, porque os dados, eles caem assim, eles caem de paraquedas sem muita organização. Ele só chega. Aí, todo dia chegam informações de mortes, de contaminação, de prevenção, disso, daquilo, mas o que a gente faz com esse monte de dado, né, não é informação, perdão, é dado avulso, né, de dado quebrado. Cada país traz uma informação, cada estado traz uma informação, cada cidade joga uma coisinha. Quando isso chega desorganizado, a gente chama de raw, né? Dado bruto. A gente vai ver lá na frente isso melhor. E o que a gente faz com tudo isso? A gente processa, e você vê aqui que o desenho do filtro, ele exemplifica muito bem. Ele organiza tudo que chegou. Você vê que tem até uma torneirinha aqui, né? Ele processa o que está chegando, organiza e vai gerar o quê? Informação. Com a informação gerada, após a análise desses dados, que chegaram assim, esborrotando, que nem a gente viu chegar no começo, a gente começou a encontrar o quê? Respostas. Tá? Quando surge, por exemplo, uma vacina para uma situação epidemiológica dessa, né, como é que a vacina disso surge? Os caras saem testando, um por um. Se vocês pesquisarem, no YouTube tem, em todo canto tem, na verdade, né? Como surge, qual é o processo de estudo de testes de vacina? Os caras saem testando possibilidade por possibilidade, para tentar ver qual substância vai reagir contra aquele vírus. E vai testando naqueles anticorpos, vai testando
naquele sistema imunológico, vai testando dentro daquele corpo. E ele vai lá, ó, pingando, um por um, até surgirem os reagentes, né? Que a gente fala que é a partir do momento que você consegue ver, opa, isso aqui consegue lutar contra isso aqui, é um anticorpo isso aqui. Então, como é que eles fazem isso? Através de levantamento de dados, de processamento desses dados, gerando informação, até se chegar a esses resultados. E tudo isso, pessoal, é o quê? É matemática. Tudo isso é matemática. São números sendo analisados. Ah, professor, mas o que máscara tem a ver com número? A quantidade de pessoas que usam máscaras, quanto maior, reduz a proliferação. A quantidade de pessoas vacinadas gera um campo de imunidade maior, consequentemente, números. Pessoas, quantidade de pessoas vacinadas aumentando, números de mortes caindo, número de contaminações caindo. É só matemática isso. Não tem nada de fantástico. Ai, é coincidência. Me desculpa a expressão. Seu focinho, né? Como a gente diz no meio da rua. Não é coincidência, não, cara. São números. São dados processados, transformados em informações que geram resultados. Então, é o exemplo de cara que a gente pode dar aqui, né? De como a estatística está presente dentro da nossa realidade, dentro da área da saúde, de uma maneira assim fantástica. Vou mostrar aqui alguns outros. Eu acho que eu tenho umas 3 exemplos aqui para mostrar a vocês. Aqui é porque eu acho que eu não copiei o enunciado, mas eu vou mostrar aqui a situação. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu vou falar, eu vou mudar. Eu vou transformar aqui o exemplo para a nossa realidade. Eu botei aqui chá verde, mas eu posso transformar aqui no exemplo da ivermectina que já falaram, né, que eu já falei. Por exemplo, ele diz aqui, ó, chá verde em cápsulas aumenta a perda de peso? É a pergunta que está sendo analisada dentro da situação. Mas a pergunta poderia ser, ivermectina aumenta os anticorpos ou combate a proliferação ou o tratamento, impede ou ajuda no tratamento, impede a contaminação, ou impede ou ajuda no tratamento do Covid-19? Poderia ser a mesma pergunta, tá? Aí vamos lá. O que isso vai gerar? Um estudo. O estudo é o quê? É a análise de um caso que está sendo questionado. Aqui ele elabora o seguinte estudo, né? Ele diz o seguinte: 110 mulheres adultas foram analisadas, que ela vai ter o IMC maior do que 25, que é o índice de massa corporal, né? Eu acredito que a maioria aqui já sabe isso aí. Quem não sabe é um índice que vai calcular a proporção de gordura no corpo, né? Então ele vai dizer assim, ó, selecionaram 110 mulheres adultas que tinham esse índice de massa corporal maior do que 25 e menor do que 30. Certo? Então, ele criou uma base de estudo, né? Mulheres adultas com essa massa corporal, que criou um parâmetro. Foi feito um sorteio. Parâmetro de sorteio, pessoal, aleatoriedade. Não pode ser tendencioso. Não pode ser só para branco, ou só para negro, ou só para mulher que tem acima de 30 anos, ou abaixo de 40. Não. Sorteio, nesse caso aqui, tem que trazer total aleatoriedade. E foi realizado o seguinte sorteio. 50 tomaram chá verde e 60 tomaram placebo. Para quem não sabe, o placebo, né, para quem está chegando agora, quem nunca ouviu falar, o placebo, ele nada mais é do que, né, você tomar um remédio, certo? Que não tem o composto que é para apresentar a reação dele, né, ou o efeito dele. É você tomar um comprimido, por exemplo, de farinha, de nada, que não traga alteração ao seu sistema, certo? Então, 50 dessas pessoas tomariam esse remédio e 60 não tomariam. O chá verde aqui no caso, poderia ser o exemplo da ivermectina. Esse estudo poderia ser feito com qualquer medicamento, tá? Porque é assim que funciona. Aí vamos lá. Quais foram os dados gerados? Os dados gerados foram os seguintes. Por exemplo, pessoa 1, não tem o nome da pessoa, mas vamos botar aqui, João, né? O grupo de chá, sim, fez efeito. Maria, sim, fez efeito.
São mulheres, né? Paula, não fez efeito. Carla, sim, fez efeito. Sandra, sim, fez efeito. Glênia, não fez efeito. Então, assim, isso aqui são os dados brutos. Ele fez a pergunta, olha qual foi a pergunta que ele fez. E aí, perdeu peso ou não perdeu peso? E as pessoas tinham que responder entre sim ou não. Era só responder. Qual era seu peso inicial? Ah, meu peso inicial era 70 quilos. Hoje, você tem mais ou menos de 70 quilos? Se você tem menos, você perdeu peso. Se você tem mais, você não perdeu peso. Fizeram essa pergunta a todas as pessoas que tomaram chá e fizeram essa pergunta a todas as pessoas que tomaram o placebo. E aqui também estão as respostas. Essas respostas vão ser compiladas, vão ser organizadas, tá? Quando elas são organizadas, elas geram isso aqui, ó, uma tabelazinha bonitinha, uma distribuição, que ela vai falar o seguinte, vocês vão aprender a fazer isso aí, tá? Esquenta não que eu vou mostrar como é que faz isso aí. Exemplo. Tratamento com chá verde ou com placebo? Tá aqui as duas opções. Pergunta, perdeu peso? Não ou sim? E as respostas. E as distribuições e respectivas análises percentuais, né? O índice percentual. Por exemplo, chá verde. Tomando chá verde, quantos não perderam peso? 20. 20 pessoas, aqui, ó, não perderam peso. Quantos perderam peso? Dos 50, né? Lembre-se que são os 50 que foram analisados. Foram 30 disseram que perderam peso. Então, tá aqui, 20 mais 30, tá aqui. Total de 50 pessoas que foram analisadas, que tomou o chá verde em cápsula. Das que tomaram placebo, estão dizendo que 25 informaram que não perderam peso. E 35 estão informando que perderam peso. A total aqui de 60. Pessoal, por que esse símbolo, por que esse cálculo percentual está aqui do lado? É muito mais fácil você apresentar dentro de uma UPA, ou dentro de um laboratório, ou para um grupo de investidores, seja lá para quem for, percentuais do que números soltos. Como assim? Se eu disser para você assim, ó, 30 mulheres perderam peso tomando chá verde e 35 perderam tomando placebo. Você faz, oxe, mais? Como assim mais? Calma, depende do total que está sendo analisado. Esse aqui são 50 pessoas analisadas, esse outro é 60. Você vê que 35 é maior que 30. Mas, percentualmente, o chá verde perdeu 60% teve a perda de peso e 58% não teve. Inverte. Por quê? Por causa da base de cálculo aqui, que foi 50 e esse que foi 60. Então, se você chega para alguém e diz assim, ó, quem tomou chá verde, 60% dos que tomou chá verde perderam peso. 58% dos que tomaram placebo perderam peso. É diferente de você dizer 30 e 35 e o cara não saber o que 30 e 35 significa dentro daquele ambiente. Entendeu? Então, começa a aparecer para vocês a importância do cálculo, do número, da matemática dentro da coisa, né? Então, algumas informações que você consegue entender aqui, ó, pronto. Que isso aqui, pessoal, é senso crítico, tá? O cálculo eu posso ensinar a vocês. Agora, a análise crítica, eu preciso que vocês desenvolvam, pegam a cabecinha de vocês e botem para pensar. É muito importante, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu consigo extrair de interpretação desses números? Tá aqui, informação 1. A perda de peso foi registrada para 60% das mulheres em uso de chá verde e 58% das mulheres que não usaram chá verde. Isso eu acabei de comentar, só que aqui vamos supor que a gente está elaborando um relatório, né? Ele cita dessa maneira. Conclusão dessa informação. O que essa informação me serve? Não há evidências de que diferença entre a proporção de pessoas que perdem peso com ou sem o uso do chá verde. Aí eu vou brincar aqui com vocês. Esse chá verde e ivermectina é a mesma coisa. Ninguém consegue dizer que ele cientificamente, dentro de números, de estudos, tem eficácia. Você pode tomar? Você pode tomar. Você pode tomar o chá verde sem problema. Pode funcionar? Pode funcionar. Pode não funcionar? É do mesmo jeito. Não existe um estudo científico que comprove a eficácia, que é o que é discutido em qualquer coisa hoje em dia. Não adianta eu pegar um remédio aqui, vou tomar essa vacina aqui que é bom para gripe e acho que é bom para rinite. Acho que é bom para rinite? Não, tem que ter um estudo que comprove que aquilo tem eficácia contra aquilo também, tá? Então, aqui serve o exemplo, né?
Vamos a mais informações. Ó. Estatística 2. Foi feito também um questionamento sobre sobre o menino, sobre o peso que foi perdido, né? Sobre a perca do peso. Então, vamos lá. No chá verde, a gente sabe que foram analisadas, deixa eu voltar aqui, ó, 50 pessoas que 30 perderam peso. No placebo, 60 pessoas, 35 perderam peso. Aí ele faz aqui um estudo. Ó. Perda de perda de peso. É hoje, comecei bem, perda de peso, né? 20 pessoas, tá? Disseram que foi de 0 a 0,5 quilo. No caso, ele considera essa faixa aqui como pessoas que não perderam peso. Pode ser só a fazer com outro. A diferença minúscula que não é considerada a devida perda do peso, tá? Então, se ele considera que essas 20 ou não perderam nada, 0, né? Ou perderam pouquíssimo, 0,5. Total, 20 pessoas. Isso que tomaram chá verde em cápsula. 10 pessoas perderam entre 0,6 e 1 quilo. Que isso ele já considerou que essa pessoa perdeu peso. 20% representa. Professor, onde é que vem esses 20%? Eu vou ensinar você a calcular, tá? Mas só para questão de exemplo aqui. O cálculo a gente vai aprender lá na frente. Hoje é só uma demonstração da participação da estatística. 20 pessoas que tomaram o chá verde em cápsula disseram que perderam mais de 1 quilo, 1,1 ou mais. Que eles representam 40% da turma que perdeu peso. Né? Dos 50 analisados, né, nesse grupo, 40% perdeu mais de 1 quilo, tá bom? Então, fica a primeira situação. Segunda, as que tomaram placebo. Quem tomou placebo, disseram que 25 não perdeu peso ou só perderam até 0,5 quilo, né, meio quilo. Para quem perdeu mais de 0,6 quilo, ele perdeu mais de 0,6 quilo até 1 quilo, foram 29 pessoas. Olha que diferença aqui, né? Tem um impacto aqui dessa perda de peso menor, menos relevante, digamos assim. 48% vai representar dentro do total. Quase metade. E que apenas 10%, que apenas 6 pessoas perderam mais de 1,1 quilo. Isso aqui transparece o quê? O que que isso traz para você? Na sua capacidade de análise crítica. Ele vai dizer aqui o seguinte: a perda de peso não foi registrada para cerca de 40% das mulheres em ambos os grupos. Aqui, ó, 40% aqui, 42% aqui. Então, foi ineficaz, né? Não funcionou nem com chá verde, nem sem chá verde, né? Entretanto, no grupo do chá verde, uma proporção maior de mulheres, 40%, teve perdas mais elevadas do que o grupo do placebo, 10%. Então, assim, por mais que eu diga que o chá verde não foi comprovado um estudo de relevância, digamos assim, batida, foi como prego batido, ponta virada, mas você consegue perceber que quem perdeu mais de 1 quilo foi quem tomou chá verde. A maior parte, né? Que aqui foram 40%, e aqui só foi 10% do grupo analisado. Né? Eu nem gosto de exemplos que os grupos são diferentes. Prefiro quando os grupos são iguais. Fica mais fácil até a uma avaliação no geral, tá? Então, assim, mostra que o chá verde, por mais que não tenha conseguido provar eficácia, mas dentro do grupo das pessoas que tomaram o chá verde e perderam peso, ele apresenta, sim, uma certa eficácia, né? Ele mostra aqui que tem uma relevância dentro do total, né? Conclusão 2, então vamos lá. Há evidências de que há evidência de que diferença entre a proporção de pessoas que perdem peso com ou sem o uso do chá verde. Então, pronto. É aqui onde ele se prende à ideia, né? Onde ele argumenta a comercialização, por exemplo, do chá verde em cápsula. Ó, quem não tomou, beleza. Teve uma perda de algumas pessoas. Mas quem tomou está associado a uma perda maior de peso. Então, quem teve perda maior de peso, consideravelmente mais relevante, são as pessoas que tomaram chá verde. Mesmo que tenham sido só 20, ó,
foram só 20 de um total de 110 pessoas, né? Na verdade, é 20 de 50, que é quem tomou, de fato, o remédio, né? Então, 40% das pessoas que tomaram o chá verde em cápsula perderam mais de 1 quilo. Para algumas pessoas, isso é argumento o suficiente para se utilizar, para se tomar o chá verde. Fica um exemplo da estatística dentro dessa situação, né? Aí eu dou aqui um exemplo, né? Eu falo um conceito do que é estatística. Ele vai dizer aqui, ó. A estatística pode ser definida como um conjunto de métodos para planejar experimentos, obter dados e organizá-los, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. Ó, percebe que foi exatamente isso que eu fiz com vocês agora? A gente planejou um experimento da utilização do chá verde, pessoas com placebo, pessoas que tomaram as cápsulas de fato. Com isso, obtemos dados. Pessoas que tiveram resultados ou não com a perda de peso. Organizamos isso, montamos aquela tabela bonitinha, né? Organizadazinha, bacana, com os dados todos separados. Resumimos eles através de percentuais, índices percentuais, que nos trouxe uma certa transparência sobre o contexto do estudo. Analisamos eles, podemos ver, na verdade, o quanto foi relevante, em que massa total ela foi relevante, interpretamos ele, fomos lá e falamos, foi bom até aqui, aqui não foi, é assim, assim, assado. E tiramos nossas conclusões. Aqui nós temos na sala agora 39 pessoas. Provavelmente dessas 39, todo mundo vai ter uma opinião diferente. Se eu pedisse agora para vocês, analisem os dados apresentados sobre o uso do chá verde. O que você acha, meu filho? Alguém vai dizer, eu acho que funciona. O outro vai dizer, eu acho que não presta para nada. O outro vai dizer, funcionou para Maria, talvez funcione para mim. Alguém vai dizer, não, vamos realizar outro estudo em cima das pessoas que tiveram eficácia para entender por que a eficácia nela foi maior do que no outro grupo. Qual é o fator em comum dentro dessas mulheres? Lá vem outro estudo em cima daquele estudo. Por exemplo, das 40 não, foi 20. Chega, agora eu fiquei na dúvida. Das 20 pessoas, de 40% de 50 que tomaram e tiveram eficiência, qual é a característica em comum dentro dessas 20? Vamos supor que dessas 20, 16 tenham mais de 45 anos. Aí você vai fazer, o chá verde funciona para pessoas com faixa etária maior de 45 anos. A gente não discutiu, estou supondo uma discussão. Vamos supor que o chá verde só funcionou para pessoas que pesavam mais de 80 quilos. Todas as pessoas que atenderam a perda de mais de 1,1 quilo tinha mais de 80 quilos como peso. Então, assim, começa a gerar um monte de possibilidade, que essa é a graça da estatística. Descobrir aonde vai haver a eficácia, né, a eficiência ali do remédio, ou seja lá do que a gente esteja estudando dentro daquela situação. E vocês vão desenvolver situações, tá? Vocês podem começar a pensar de hoje. Meu Deus, o que eu podia analisar onde eu trabalho? O que eu podia analisar na minha vida para eu fazer um estudo? Para eu fazer uma avaliação, uma pesquisa? Desenvolver um dado estatístico sobre algo? Tá? Então, deixa eu ver que horas são. Meu Deus, 9h40. Sabia que não ia dar tempo. Então, assim, eu tenho aqui alguns outros exemplos. Vou falar só esse aqui para concluir, tá? Esse aqui é bem curtinho, não tem análise. É só no olho para vocês, lá na frente, que a gente vai discutir ele. Outro exemplo aqui, do porquê estudar estatística. Qual substância? Exemplo 1. Qual substância? AAS ou dipirona tem efeito mais rápido no alívio da dor de cabeça em mulheres? Aí o cara faz assim, eu lá sei, vamos descobrir. Vamos fazer um estudo, vamos fazer uma pesquisa. Aí o cara fez um experimento. Fez um experimento com 10 mulheres, com 10 voluntárias, e fez um levantamento para o alívio em minutos. Deixa eu só ver o que o Freudo falou. Sim, Freudo, perfeito, Carol. Esse fato que você fala aí é a graça da estatística. É quando eu digo assim, poxa, minha disciplina para mim já vai servir para você, cara. Porque você vai conseguir pensar algo assim, poxa, aquilo ali
Cadê? Chega. Isso aqui é uma parte de um todo muito maior que é o corpo humano, que vocês conhecem melhor do que eu, tenho certeza, tá? Então, você já começa a associar alimentação, atividade física, qualidade de vida, horas trabalhadas. Essas pessoas trabalham, essas pessoas não trabalham. Quantas horas essas pessoas trabalham? Essas pessoas têm atividade que gera ganho calórico ou que tem perda calórica. Como é que funciona? Então, assim, você vai estudar o ser humano e vai criar uma porrada de possibilidade. Só que cada uma dessas é um estudo, né, que a gente teria que fazer. Aqui a gente fez um estudo limpo, leve e grosseiro. Só se perdeu peso ou não. Baseado em quê? Em ter tomado chá verde em cápsula ou não. Chá verde é um fator. Você citou dois. Com certeza existem outras dezenas, centenas de fatores que podem estar associados ao corpo humano e, consequentemente, ao fato daqui de estar utilizando chá verde. Só que a pesquisa, a ideia do cara era só analisar o quê? O chá verde, né? Porque, óbvio, por questões de limitação, porque, por exemplo, se a gente fosse analisar mudança alimentar e atividade física, já seria um questionário maior, mais tempo, mais gente, mais dado, mais processos, mais análises, tudo isso, mais dinheiro, né? Que a boca do povo é custo. Então, infelizmente, é osso fazer pesquisa. Mas é isso aí, com certeza. Seu exemplo aí é de extrema valia. É exatamente essa vibe aí. Tá? Então, voltando aqui ao exemplo para a gente concluir, porque vai terminar 10 horas da noite. Eu vou terminar a aula devendo 15 minutos a vocês. Bacana. Mas vamos lá. Fizeram um levantamento aqui com 10 voluntárias para analisar o tempo de alívio. Aqui eu botei, tem aqui as figurinhas, né, das mulheres que foram analisadas. Você vê aqui, ó, que não tem raça, não tem um padrão de raça, não tem um padrão de profissão, não tem um padrão de atividade. Ele tenta deixar que isso aqui é bem o quê? Bem aberto, né? Bem, digamos assim, diversificado, né? Vamos falar assim. Então, ele disse aqui, ó, dipirona, tempo em minutos de alívio. O tempo da dipirona foi 10 minutos nessa mulher, 13 nessa, 15, 14, 20, 20, 20, 21, 30 e 35. Do AS, 10, 11, 10, 14, 25, 35, 40, 45, 56 e 60. Ele diz aqui, ó, a estatística permite lidar com a variabilidade na tomada de decisões. Cara, quando ele diz variabilidade, é o quê? Né, bacana? A variabilidade quer dizer o quê? As infinitas possibilidades que podem surgir. Nesse exemplo aqui, a gente só tem duas opções de tomada de decisão. Ou toma AS ou toma dipirona. Eu vou deixar vocês responderem essa, tá? Agora isso aqui é só uma brincadeira. Baseado nesse experimento, nesses números que vocês estão vendo, vocês preferem tomar dipirona ou AS? Só para mim ter uma ideia aí do que vocês estão enxergando da situação. E aí, alguém quer arriscar? Acho que dipirona. Dipirona? Mais gente conseguiu em menos tempo, né? Exato, cara. Perfeito exemplo. A gente pode fazer um cálculo aqui, calcular uma média de tempo de reação. Vou ensinar vocês a fazerem isso lá na frente. Mas só no olho grosso, para você ver, isso se chama senso crítico, tá bom? Só no olho, vocês já perceberam que as mulheres tiveram resultados mais rápidos. As mulheres não, desculpa. As pessoas que tomaram dipirona tiveram resultado mais rápido. Uma informação que rapidinho a gente percebe, de 10 a 35 minutos, foi o tempo máximo. Você vê que tem 5 mulheres, metade, né, que tiveram reação superior a 35 minutos no AS. Tá vendo? 35, 40, 45, 56, 60. Então, no olho, já dá para dizer que dipirona é mais jogo para a mulher tomar, no caso do tratamento ao alívio da dor de cabeça, tá? Ambos são eficazes? Ambos são eficazes. Ambos trouxeram um alívio. Só que uns foram mais rápidos. Só que a dipirona foi mais rápida. Só que aí, vem a saúde, ela tem um campo de discussão que é muito bonito. Por exemplo, será que o dano que a dipirona causa ao corpo é maior do que a do AS? Será que o risco de reação, sei lá, da dipirona é maior do que a AS?
a gente já começa a poder discutir isso. Eu não sei, estou só brincando de discutir, não é verdade? Será que a dipirona é mais rápida, mas a dipirona, ela tem uma reação alérgica mais provável? É que nem a gente vê, né? Tem que ver o caso. Aí vai começar a estudar. São estudos e estudos e estudos que podem ser realizados. Lembre-se. Mas, licença, professor. Fica à Aí vontade. faz uma discussão também que o AS ele contém corante, né? Hum. Aí tem que ver, levar em conta também, que já o dipirona ele não contém. Pronto, é uma informação nova para mim, não sabia disso. Eu adoro quando eu participo da aula, eu aprendo alguma coisa, adoro aprender também. Então, assim, aí a gente vai pensar, mas vou ser grosso, né? Eu não quero saber o que o corante proporciona ou não. Eu só estou interessado no que alivia mais rápido. Esse é o propósito dessa pesquisa. Se o propósito dessa pesquisa, além de levar em consideração o alívio da dor, for levar em consideração a qualidade de vida, reação alérgica e isso e aquilo, são outras pesquisas que vão ter que ser realizadas. Mas adivinha quem é o profissional que vai ter que ter o senso crítico em aplicar uma dipirona ou uma AS? Surge, vocês sabem muito bem, que vem de vocês. Como é que o profissional vai saber, vai atentar se a pessoa tem reação alérgica à dipirona, como ele falou? Tem muita gente que tem alergia à dipirona. Muita gente. Você tem que perguntar, você tem que saber que precisa perguntar aqui. Por quê? Porque existe um dado estatístico, uma pesquisa que mostra que o bacana que tomou dipirona teve reação. E quem tomou AS não teve. Então é melhor esperar. O cara chega lá inconsciente, mas sabe que está com dor, sei lá, não está conseguindo, não sabe. Existe o risco dele ter reação alérgica, ele não tem certeza, porque ele tem alergia a outras coisas, por exemplo. Aí você vai e diz assim, não, vou aplicar o AS, vai demorar mais para passar a dor, mas pelo menos a gente não vai precisar combater o risco, né, de uma reação. Sim, com certeza, Letícia. E essa é a graça da estatística. É isso que eu quero trazer para vocês, a graça da discussão associada ao ambiente de saúde, que é um ambiente de saúde ele é enorme, ele é gigante. Né? Então, eu tenho aqui um outro exemplo, mas para não estender, a gente já está aqui no limite, né? A graça é que vocês saiam dessa disciplina exatamente com esse questionamento. O questionamento que o Neto fez, o questionamento que a Letícia está fazendo, com a análise que a Ana Clara fez, com a colocação que o Freud fez. Então, é isso que engrandece um profissional. Não é aquele que vai só repetir o mesmo processo incansavelmente e não vai se preocupar em analisar o contexto que envolve a vida de cada pessoa, tá bom? Então, vou encerrar aqui, porque deixa eu parar aqui a gravação, porque senão vai ficar extenso. Eu não me acostumei onde para, gravação, interromper.